Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta na segunda edição do podcast da rede do Grupo Amigos do Comércio, hein? Tivemos o primeiro bloco com Samuel Feitosa e Josiene Melo. Agora na mesa nós temos agora a Luiana Dias e Juliana Aragão. Daqui a pouquinho, logo após a vinheta, temos também aqui ao meu lado Lina, parceira nova no pedaço para fazer a diferença, hein? Vamos lá, roda a vinheta. É isso aí, estamos de volta e antes de mais nada, eu gostaria que a nossa amiga aqui, Lina Pessia, seguisse com as apresentações das nossas convidadas do bloco 2, no segundo bloco, hein? Com todo orgulho, fala a verdade que você foi obrigado, né? Eu falei para ele, não, quem vai apresentar sou eu, essas convidadas aqui. São mulheres inteligentíssimas e que vão trazer muita informação de utilidade para vocês, para a família de vocês. Vocês vão entender. Estamos aqui com doutora Juliana Aragão. Ela tem 42 anos. É casada com o Wilson, mãe de Kaique, de 19 anos. E Ana Júlia, de 10 anos. Ela é advogada previdenciarista, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Pausa. Suspense. E ela é dona de uma frase que reflete muito a essência e a forma de doutora Juliana Aragão trabalhar. Abre aspas. Enquanto existir alguém perdendo um direito por não saber que ele existe, eu continuo. Ninguém merece ficar nas mãos da desinformação. Fecha aspas. Vocês vão entender por que é tão importante você ter a informação. É importante para a sua saúde, é importante para proteger as pessoas que você ama e para você se proteger também. E estamos com a nossa inteligentíssima convidada disruptiva, que vai trazer aqui para vocês algo que... Fiquem para ver. Fiquem para ver. Doutora Luiana Dias, ela é enfermeira especialista em gerontologia com formação em cuidado ao idoso. Auditoria, qualidade e controle de infecção. Ela é empresária desde 2019 e fundadora de uma agência referência em gestão humanizada do cuidado ao idoso. Eu estou sabendo mais sobre isso agora e é encantador a forma que ele trabalha. A trajetória dela nasceu de uma dor ressignificada, graças a Deus. Fez terapia, não foi, amor? Terapia. Tem que fazer, viu? Se você não tem um terapeuta para chamar de seu, você está fora da moda. E hoje ela transforma a perda da avó, que a criou, em um cuidado profundamente afetivo, técnico, individualizado, guiado pela linguagem do amor que ela aprendeu com a vozinha dela. Pela escutativa, por uma presença que protege, valida e acolhe. É só vocês acompanharem os vídeos no Instagram dela que vocês vão ver que é tudo verdade. Ela conhece os pacientes de verdade, ela entende as histórias, os limites, as necessidades. E ela está liderando uma gestão, que é a gestão que a gente quer ver, que os nossos idosos sejam cuidados da forma que Luiana cuida e ensina, porque ela também cuida de cuidadores. Ela é casada com Tarsis e mãe de Davi e Gabriel, de 3 anos. Vamos começar com a doutora Juliana Aragão. Eu quero perguntar para ela, Kilderi. Antes de você entrar com as perguntas, eu queria que ela, de forma assim mais espontânea, falasse um pouco
É, né? Deixa ela falar. Deixa ela bem à vontade. Sobre como eu comecei na advocacia. Sua história. Eu lhe apresentei como dona dessa frase e tudo mais, da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Estado da Bahia, mas... É da agora, Bahia ou Salvador? É da Bahia. Da Bahia? Do Estado. Você não é coisa pouca, não. É estadual, viu? Aí ele quer que você fale com suas próprias palavras sobre você. Uma apresentação sua. Pronto, vamos lá. Eu sou Juliana Aragão, sou advogada há 19 anos, tá? Exatamente a mesma idade do meu filho, Kaique. Já atuo no direito previdenciário praticamente desde quando iniciei os estudos na faculdade, porque, inclusive, muita gente não sabe, mas eu trabalhei no 135, que é o call center da Previdência. Eu fui atendente de telemarketing, foi o meu primeiro emprego. Antes de formar. Antes de formar, E aí exatamente. ficou inspirada. E aí fiquei Vou inspirada. ajudar essa galera que está todo mundo precisando desse apoio. Sim, é isso mesmo? exatamente. Engraçado que a gente termina seguindo pelos caminhos onde a gente consegue identificar as dores, né? Exatamente. A gente termina tendenciando para isso. Pois é. E aí, a princípio, comecei a trabalhar muito com direito de família, porque o direito previdenciário ainda, na época, não me sustentava, né? Mas tinha aquela paixão guardada dentro de mim, então eu sempre trabalhei, mas nunca totalmente focada no direito previdenciário. Aí saí da faculdade, fiz especialização em direito do trabalho, depois fiz uma pós-graduação em direito previdenciário durante a pandemia, inclusive, porque aconteceram algumas questões comigo, como você mesmo falou, algumas dores, né, que eu precisei ressignificar. E comecei a entender que eu precisava mostrar para algumas pessoas o quanto era importante planejar a vida, planejar a aposentadoria mais especificamente e até planejar algumas situações que muitas vezes a gente entende como tabus, né? Como uma doença, como a morte. O brasileiro não gosta de falar sobre morte. A gente sabe disso. Quando a gente fala em morte, alguma coisa assim... Engraçado que não gosta de falar de morte e às vezes, não quer cuidar da saúde também, né? Ou seja, não quer saber de morte, mas tá lá fazendo tudo, comendo tudo que dá na cabeça e vamos embora. Exatamente. Mas aí eu comecei a ressignificar algumas coisas, especialmente por conta da doença de minha mãe. Minha mãe teve um AVC aos 56 anos de idade. E aí entra também a nossa doutora aqui, que sabe muito bem como é isso. E jovem, né? 56 anos ainda, era muito jovem. Eu tinha, na época, acho que 24 anos de idade, comecei a cuidar dela. Então, Com 24 anos. Com 24 anos. Então, eu até brinco, às vezes, que eu passei a ser mãe da minha própria mãe. E aí, foi uma série de coisas que aconteceram que me motivaram, realmente, a fazer uma especialização no direito previdenciário e focar ainda mais no planejamento, tanto que em primeira mão também aqui eu estou falando que ano que vem eu sou a mais nova aluna do curso de MBA em planejamento previdenciário, justamente para tentar trazer ainda mais essa ideia para as pessoas e principalmente para as pessoas da nossa idade, né, com 40 anos, 45 anos, que precisa efetivamente contribuir para a Previdência para ter lá na frente uma aposentadoria mais tranquila e até se vier a ter algum risco, seja morte, uma doença, um acidente, estar protegido. Mas qual é a melhor idade para poder a pessoa despertar para a questão da contribuição? Então, isso é muito relativo, viu, Kildare? Na verdade, eu digo que é importante a gente já começar a vida de trabalho já pensando em contribuir para a Previdência, porque existem riscos que não são necessariamente só referentes à morte, digamos assim, né, e à doença, mas tem outros também, como uma maternidade para nós mulheres, que a gente precisa também, né, estar amparado nesse momento para que a gente possa cuidar de nossos filhos. Então, existe essa cobertura também. Então, deixa eu ser mais específico na minha pergunta, porque assim, a contribuição, quanto mais cedo, melhor. Sim. Mas a questão é que o brasileiro, ele deixa tudo para a última hora. E aí vem 30, vem 40. Até entre os 30 e os 50, como é que é essa questão de você poder recuperar um tempo perdido? Então, aí a gente precisa fazer justamente um estudo, cada caso é um caso, para adequar da melhor forma. Já foi contribuído lá atrás, o que tem já. Né? Exatamente. Tentar resgatar até algum período que tenha uma lacuna de contribuição,
ver a possibilidade realmente de contribuir, porque muitas vezes não faz sentido pagar os atrasados, né? Mas é todo um estudo, uma análise que a gente faz, por isso que a gente chama, né, de planejamento previdenciário de aposentadoria, justamente porque é uma análise de toda a vida contributiva e de trabalho do segurado. Então, eu faço umas perguntinhas, justamente para entender todo o contexto de vida, de trabalho, de contribuição, e aí a gente poder adequar a melhor maneira. Mas como você bem falou, quanto antes começar a contribuir, melhor. Até porque as regras da Previdência mudaram, né? Agora, drasticamente. E o que eu vejo como um grande problema nesse quanto antes melhor é contribuir da forma correta, o código correto também, né? Exatamente. Contribuir com o valor correto, com o código correto. Porque tem pessoas que acham que se eu botar mais, eu vou ter um salário melhor. E às vezes não é bem por essa regra, né? Nem sempre, nem sempre. Então, às vezes é preciso realmente você fazer um planejamento estratégico. Doutora, de verdade. Você tem uma sessão tira dúvidas, por exemplo, que o Deri ficou interessado, né? Sim. Você viu? Interessado. Na hora de conta. Eu sei que você tem a consulta, né? A pessoa pode agendar com você uma consulta, mas você tem alguma sessão pocket, algo só para tirar dúvidas, não necessariamente o planejamento, mas essa possibilidade de serviço você tem? Você pode ajudar as pessoas assim? Sim, eu posso. Na verdade, eu não tenho ainda, mas uma certa amiga minha, né, Dona Lina Pérsia, para mim. está me dando aí essa ideia maravilhosa. E vou explicar para vocês. Uma advogada, ela tem muito conteúdo que pode nos ajudar. E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas não vou marcar, eu não vou agendar uma consulta com uma advogada, porque não é minha prioridade no momento. Mas, de repente, se ela tiver uma esteira de produtos específicos, nichados, bem nichados, para o que você quer. Então, de repente, não, eu não quero entender nada de aposentadoria, não. Eu quero saber só o meu problema... Do meu problema que esse aqui. Só que aí você tem um monte de amigo advogado, mas você tem educação, não vai ficar na festa, no bar, perguntando para o seu amigo, nem ligando, porque é a fonte de renda do profissional. Então, vamos, né, nos educar, não ficar que nem aquele pessoal que encontra o dentista, o amigo é dentista, e chega e fala assim, amigo, olha aqui, no canal. Você não vai fazer isso, que nossa audiência é uma audiência fina, educada, elegante. Eu queria até pegar um gancho. Existe muito essa questão, né? Eu tenho um amigo que é advogado. Aí, quando você pergunta para alguém sobre planejamento previdenciário, mas eu tenho um amigo, tenho um irmão, tenho um parente que é advogado. E é preciso ter muito cuidado nessa questão, porque na área do direito é como na medicina. Perfeito. Aquele que estuda para ser clínico geral, aquele que estuda para cuidar do coração, aquele que estuda para tratar dos olhos, enfim. Então as pessoas às vezes se enganam e aí buscam recursos com quem não tem experiência, termina se frustrando, certo? A coisa não acontece e depois fica aí a ver navio. Perfeito. Eu tenho visto muito essa questão. Mas, aproveitando o gancho, nossa amiga Luiana Dias, tá, que trabalha com idosos, né? Ela cuida de cuidadores de idosos, ela está formando um novo conceito de cuidado idoso. E quando você entra no Instagram de Luiana, você entende, é isso que eu quero para o meu idoso. Aí você fala, é isso que eu quero, é assim que eu quero que cuidem da pessoa que eu amo. Não quero menos do que isso. Né, Luiana? Exatamente. Conta pra gente, Luiana, se apresenta. Eu sou Luiana Dias. Puxa um pouquinho pra frente o microfone pra você. Não, puxa pra você. Puxa, isso, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aê! Agora qual é a música? Então, é uma honra primeiro estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de vocês. Espero que Deus abençoe grandemente a nossa vida, a nossa caminhada e da nossa audiência também. E então, eu sou neta de Maria da Glória, foi a minha avó que me criou, eu não tive mãe, eu não tive pai presente assim durante a minha criação. Perdi a minha avó com 9 anos de idade e desde então, desde essa perda, eu decidi ressignificar. E respondendo a minha amiga linda, meu maior terapeuta foi o Senhor, foi Deus. Eu estudei em colégio de freira desde o maternal e saí de lá no 3º ano do ensino médio. E foi um momento muito marcante da minha vida, que eu precisei, de fato, de muito acompanhamento de todas as freiras, da professora Verônica, que foi a professora da época, no meio do ano, não é?
dessa perda, precisei de acompanhamento mesmo e precisei olhar para o Senhor de uma forma diferente. Você falou uma coisa que eu acho muito bacana. As pessoas, você também, as pessoas não olham para a morte, mas é uma etapa da nossa vida. Todos nós iremos morrer. E a gente precisa olhar para a nossa trajetória, para a nossa caminhada de uma forma muito diferente. E é isso que eu faço. Eu busco olhar para o idoso, para a família, trazendo honra, entendendo a história e trazendo honra. E fazendo com que a partida daquela pessoa, ela seja digna. Que aquela pessoa, ela se sinta amada em todas as etapas. E existem as 5 linguagens do amor. E eu costumo falar que existem 6, na verdade, porque a linguagem do Senhor é a obediência. E a gente precisa se debruçar sobre isso. Quando a gente conhece o idoso, a gente está conhecendo não apenas o idoso, mas a família do idoso, a história daquele idoso, quem foi aquele idoso, o que ele gostava de fazer, qual a linguagem de amor dele. Tem gente que gosta de presente, não gosta de toque físico. Mas a maioria dos idosos gostam de tempo de qualidade e de prestação de serviços. E a nossa rotina é muito corrida. E a gente não consegue entregar isso para os nossos idosos. Então, eu decidi que iria remar contra a maré. Que eu iria treinar os meus cuidadores, que são estagiários no direito, digamos assim, para cuidar bem daquele paciente, para cuidar daquele paciente de forma individualizada, de forma humanizada, porque humanizado nada é disso que o pessoal está contando por aí. É um cuidado não sei o quê, de carinho, não é você olhar para aquela pessoa ali, para os olhos dela, entender o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode, o que você quer, o que você não quer. Gente, é muito diferente você poder escolher tomar um café da manhã, um pão com manteiga e um café preto, e você ter que tomar esse café da manhã porque alguém escolheu por você. Imagina, você recebe um diagnóstico e de repente você não pode mais sair, você não pode mais andar, você não pode mais escolher a sua alimentação, tudo mudou, todo mundo enfiou um monte de coisa em você, não é sim, você simplesmente tem que fazer. Não é porque chegou um diagnóstico, não é porque chegou a terceira idade que a pessoa deixou de ser a pessoa. Isso representa a perda da identidade. Exatamente. Que é o que vai fortalecer a autoconfiança justamente para ela conseguir passar por esse processo difícil. Exatamente. É você olhar para a alma, é você entender e respeitar a pessoa. Porque você escolher entre conversar, entre se olhar, entre ter que ficar em casa por conta de um diagnóstico e morrer, às vezes o idoso quer antecipar a morte. E é por isso que a gente vê a depressão chegando, é por isso que a gente vê muita coisa acontecendo, o estresse, os ruídos, a família se desgastando, o desgaste emocional, porque não é fácil ser mãe da sua mãe. Não é fácil, é um peso enorme. E a gente precisa parar de esperar a coisa chegar. A gente precisa se programar, se antecipar. Se eu pudesse dar um conselho para a sociedade, eu diria que tenha uma empresa, um enfermeiro que já conheça você, a sua família, o seu pai, a sua mãe, antes da doença chegar. Antes do Alzheimer chegar. A gente precisa conhecer o olhar, aquele olhar de medo, aquele olhar de angústia, aquele olhar de eu quero falar alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa só pelo olhar. Porque a gente que é mãe, a gente consegue entender o nosso filho. Com certeza. Ele olhou pra gente, a gente sabe, tá com fome, tá com sono. E aí, se você esperar o Alzheimer chegar, como é que a gente vai facilitar essa comunicação? Porque hoje eu tenho Luiana, que incrível você chegar num ponto tão sensível. Muito gente, sensível. que incrível o seu trabalho, que incrível, muito. Parece que você já respondeu uma pergunta aqui, mas eu mesmo assim eu vou ver se foi isso mesmo que eu entendi. Eu ia te perguntar, o que é que ninguém imagina, mas é decisivo nos bastidores do cuidado com o idoso com câncer? Você falou de algo que realmente parece simples, mas eu não imaginava. E por que o câncer? A gente vai passear aqui por essa doença que muitas pessoas passam por essa doença sem poder falar, sem poder entender como é que poderia ser um pouco menos difícil. E aí a doutora Juliana Aragão, que está há mais de um ano já no tratamento, aquela palavra, como é aquela palavra? Remissão. Remissão. Ela está em remissão do câncer há um ano. E você tem contato e cuida de pacientes que passam por isso. A gente trouxe esse ponto de interseção, né, Kildare, de poder orientar vocês, a família de vocês, para doenças, como lidar, porque é algo que está aí. Você fechar os olhos e não achar que, não, eu estou aqui, eu não quero pensar nisso, chega a ser uma irresponsabilidade. Não, eu não quero pensar nisso, no idoso, no cuidado ao idoso, na morte. Então, hoje a gente está aqui para trazer essa utilidade, informação para vocês, orientação de qualidade. Por isso eu lhe pergunto, o que ninguém imagina que está nos bastidores desse cuidado com a pessoa com câncer idosa? Imagine, a pessoa com câncer e ainda idosa. Ninguém imagina que a maior dor não está no diagnóstico, está na saúde emocional.
é no que aquele diagnóstico traz, não só para aquele paciente, mas para a família daquele paciente. As discussões, a sobrecarga, a divisão, porque o idoso ele não é só o idoso, não é só a saúde. Ele tem o que ele fazia, ele tem os gastos, ele tem o controle de casa, ele tem a organização. São pessoas novas chegando porque não se programaram antes. São pessoas estranhas, não tem nenhum conhecido ali. A família, todo mundo estressado, com o emocional abalado. Cadê a organização anterior? Não se programaram para algo que estava previsto. Não tem um profissional pós-graduado, especialista naquilo ali para gerenciar a equipe. E aí, às vezes, a pessoa está com o idoso doente, tem que gerir tudo do idoso, tem que gerir a própria vida e ainda tem que orientar e gerir o emocional da equipe que está ali cuidando disso no dia a dia. Para que eu quero descer. E ela falou uma coisa que super importante, viu, Lina, que eu percebi, não só relacionado à minha família, né? Lina já falou que a gente vai passear um pouco aí sobre a questão da doença. Eu tive um diagnóstico de câncer de mama em junho de 2024 e foi um período realmente muito assustador, muito tenso e de muito aprendizado. E essa questão de a família, né, estar ali como base e como porto seguro da gente, muitas vezes eu ficava assim percebendo que até meus filhos e meu marido e até alguns amigos, Juliana, como paciente, precisava dar aquela força e dar aquele suporte, porque felizmente, né, a gente sabe que a equipe médica, a equipe multidisciplinar que atende a gente, está ali dando todo o suporte para a gente, mas a gente não tem esse suporte para eles, que muitas vezes é tão necessário e tão importante quanto. Porque nem todo mundo sabe lidar efetivamente, né, com o diagnóstico de câncer, com as consequências e com os pós, né, relacionados ao tratamento e à doença em si. Então, é muito complicado. Ou seja, administrar o emocional. Ou seja, você é acometido com o problema e preocupado com o emocional da sua família. Ou seja, preocupação consigo e com a família. Sim. Eu lembro que logo no início, né, eu escolhi as pessoas que eu efetivamente iria contar. Eu não pensava em divulgar, não pensava em falar nada para ninguém. Quis realmente, a princípio, guardar só para mim, guardar só para minha família, deixar uma coisa assim bem privada. Mas depois eu comecei a entender que eu precisava começar a falar para algumas pessoas. E escolhi essas pessoas de dedo. E algumas amigas, inclusive, eu precisei consolar. Entende? Elas chegavam para mim, quando eu contava, aconteceu isso, eu estou doente, estou precisando me tratar, tal. Não sei ainda como é que vai ser exatamente o tratamento, enfim. Mas estou bem, vou ficar bem. E elas desabavam a chorar, sabe? E uma amiga, eu não quero te perder, aquela coisa assim, e aquela sensação que a gente efetivamente tem quando a gente tem um diagnóstico que que a gente está recebendo uma sentença de morte. E eu estou muito feliz, inclusive, gostaria também de agradecer a vocês por abrir esse espaço para mim, um espaço assim tão importante. E essa é a minha intenção e talvez seja o meu propósito de vida atual, de mostrar para as pessoas que por mais que a gente tenha um diagnóstico de câncer, mesmo em qualquer idade que seja, né? Mesmo jovem, mesmo já idoso, ou um câncer que tem um bom prognóstico, ou um câncer já metastático, enfim, ainda se tem muita coisa a ser feito pelo paciente. A medicina avançou bastante, então hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que receber um diagnóstico de câncer não é mais uma sentença de morte. Então, eu estou aqui encantada também com o seu trabalho. Não conhecia, estou sendo apresentada agora. E estou achando muito lindo. E depois a gente vai trocar umas figurinhas também. Mas eu acho que isso é muito importante. Porque a gente trazer dignidade para o paciente, a gente trazer essa humanização. E uma coisa que eu penso muito e trago para a minha profissão é justamente isso. Que no início eu pensava, meu Deus, como é que vai ser agora? Eu vou mudar minha fisionomia, eu vou ficar careca, eu vou perder meu cabelo, eu vou ficar abatida, eu vou ficar com cara de doente. E aí, como é que vai ser? Será que meus clientes, algum cliente vai querer me contratar? Ele vai dizer assim, meu Deus, não vou contratar uma advogada que já está com o pé na cova, né? Porque muita gente pensa que quem está com câncer vai morrer já, né?
E aí eu ficava com esse pensamento martelando na minha cabeça, martelando. E aí, depois de um tempo, eu tive um estalo assim, eu disse, não, eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que pensar que eu ainda tenho muita vida pela frente. Que independente de ter câncer ou não, qualquer pessoa está sujeito a algum acidente, alguma doença e até a morte. Eu posso viver muitos anos e alguma pessoa próxima de mim que não tenha doença morrer amanhã. Quantos têm esse problema e morrem de um acidente? Pois exatamente. Antes da hora. Uhum. Agora, tem uma questão, porque a gente entende toda essa fantasia em torno, se eu posso chamar de fantasia, em torno da doença. E aí, às vezes, as famílias ficam ali... Aí o câncer, o cabelo, toda essa narrativa, gente. Imagine que existe um exame, eu não sabia, chamado Oncotype DX. Eu conheci esse exame por meio de doutora Juliana Aragão, que fez toda a diferença na carreira dela, na vida dela. Porque uma das coisas que eu sei que você se perguntou, que a gente já conversou, foi: e agora recebi o diagnóstico? Você aí, que tem alguém da família, ou até você mesmo, recebi o diagnóstico. Como é que eu vou trabalhar? A pergunta que fica, como eu vou trabalhar? Foi o que ela trouxe aqui. Será que vai ter cliente? Será? Só que ela fez um exame que mudou tudo. Tudo o quê? Algo muito forte no tratamento, que é essa parte estética de perder o cabelo, não é? E eu queria que você contasse pra gente como foi importante, o quanto que foi importante e como você conseguiu fazer esse exame e ainda mais. Como as pessoas podem, qual o caminho para as pessoas que têm familiares com esse problema conseguirem acessar esse exame? Pronto. Vamos lá. Então, até pegando o gancho do que eu estava falando antes, eu precisei efetivamente ressignificar e mudar, né, a minha visão, até mesmo porque eu precisava de algum estímulo para continuar vivendo. Né? Muitas vezes a gente abala tanto o emocional quando a gente tem um diagnóstico de uma doença, pode não ser necessariamente o câncer, mas uma depressão, um diabetes, e às vezes o paciente se cria naquele mundo ali de que vai sucumbir àquela doença, aquele problema, e não encontra uma saída, não encontra uma solução e acaba realmente adoecendo e morrendo mesmo, de verdade. Às vezes nem morreria, né? Mas por conta desse processo emocional todo, que realmente não é fácil, acaba sucumbindo àqueles fatores. Mas aí eu precisei realmente buscar muita informação. E muito curiosa que eu sou, eu gosto de conversar, eu perguntava tudo, absolutamente tudo para meus médicos, para a equipe que me acompanhava. Eu queria saber de todos os detalhes, mesmo não querendo, mas eu queria, porque eu sabia que poderia ser muito doloroso saber de alguns detalhes, de algumas questões relacionadas à doença, mas eu precisava saber de absolutamente tudo para que eu encontrasse e buscasse uma chance de eu não precisar fazer um tratamento que era tão doloroso como eu imaginava e imagino hoje também, né? Eu tenho algumas amigas que, infelizmente, estão precisando passar por esse tratamento. É um tratamento muito agressivo, que é a quimioterapia convencional. Que a gente sabe que perde o cabelo, fica a pessoa muito abatida, fadiga, enfim, uma série de complicações. E aí eu comecei a estudar e conversar isso com meus médicos. Foi aí que a minha oncologista, analisando, né, o tipo de tumor, porque é uma análise que se faz também dentro do contexto de todo paciente. Cada paciente tem um perfil a ser seguido, sabe? A ser analisado. Então, assim, eu acabei me enquadrando dentro de um perfil do tamanho do tumor e pelo fato de eu ter descoberto muito precocemente. Isso me ajudou muito, foi de fundamental importância. Por isso eu sempre falo, gente, eu tinha medo de ir para médico, às vezes eu tenho medo também de ir para médico, de fazer exame. Isso dá medo sim, mas é preciso. E a gente precisa encarar a medicina hoje como uma medicina preventiva mesmo e não curativa. Tá? Então, ela analisou muito o perfil do meu tumor. Um fator que era prejudicial para mim, na minha situação, era o fator idade, né? Porque eu sou muito jovem, eu descobri o câncer aos 41 anos de idade. Então, quanto menos idade a paciente tem, mais chance do câncer retornar, mais chance de complicações.
Então, ela tinha esse receio, mas ela abriu para mim que existia a possibilidade de eu fazer um exame genético, que é esse aí, o Oncotype DX, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Muita gente eu sei que não conhece, já falei algumas coisas sobre ele no meu Instagram, já vejo alguns médicos, alguns profissionais, inclusive, falando sobre ele. E ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ele é um teste genético que ele faz um estudo estritamente ali no tumor, para verificar se o paciente vai ter ou não benefício com a quimioterapia convencional, né? Que é a quimioterapia mais agressiva, que traz todos aqueles transtornos e muitos sintomas, muitos efeitos colaterais. E ele não é acessível, né, a plano de saúde, ele não é acessível pelo SUS, não existe cobertura, é um exame caro. Na época, eu cheguei a apressar, ele custava em torno de R$18 mil. Nossa Senhora. E aí eu lembro que na mesma hora que a médica falou, meu esposo estava do meu lado, aí eu olhei para ele olhou para mim, ele disse assim: Ju, você vai fazer. Desculpa, gente. Esse momento é seu, fique em paz. E aí a gente respirou fundo e eu procurei saber da doutora, né? Eu, sim, doutora, como é? Me diga aí o que é que eu preciso fazer para conseguir realizar o exame. E aí ela me disse todo o processo, como eu podia fazer, inclusive me disse que existia a possibilidade de tentar pela via judicial, através de liminar, que era muito difícil de conseguir, que muita gente não conseguia por conta de algumas regras específicas da ANS, né? Mas aí ela disse assim: busque um advogado, busque orientação. Eu disse: doutora, eu sou advogada. Me mande aí o que eu preciso, toda a documentação necessária, o que eu preciso levantar, porque eu mesma vou entrar na justiça e eu vou conseguir esse exame. E aí ela meio que não acreditou muito, tal. Não, vou te passar a documentação toda, tal. Passou. E aí eu comecei realmente a minha sina de buscar cada vez mais informações e a redigir minha peça. Eu lembro que foi bem difícil, né? Porque naquele momento eu precisava ter algumas informações e muita gente não sabe, mas o advogado, muitas vezes, ele precisa estudar além do direito. Ele precisa realmente, num caso como esse, né? Num caso de saúde, num caso relacionado a benefícios previdenciários, por exemplo, a gente precisa conhecer exatamente a dor do paciente, o que é que ele passa, o que tem exatamente ali naquele relatório específico, porque um relatório bem redigido pode fazer com que a gente ganhe uma causa. Entende? Então, faz toda uma diferença. Então, ela fez um relatório muito bom, minha mastologista também, doutora Carolina Argolo, que é maravilhosa, totalmente humanizada, uma pessoa incrível. Me ajudou também muito nisso. Inclusive, ela disse que eu sou a primeira paciente dela a ter conseguido fazer este exame, Oncotype DX, através de liminar. Então, assim, isso foi muito importante para mim e eu digo que é possível. Basta você realmente querer. Você conseguiu o exame por liminar. Ela mesma fez todo o processo. Que maravilha. Advoguei em causa própria, fui conversar com a juíza sobre o que estava acontecendo comigo, passei por todo aquele processo que eu passo com todos os outros clientes, né? Mas ali era eu vivendo, né, aquela situação, então era bem difícil. Mas é isso que eu digo, eu acabei transformando a minha dor em missão. Porque eu comecei aquela ideia que eu tinha, né? Um cliente não vai me contratar porque ele vai dizer que eu já estou com o pé na cova. Não. Eu comecei a entender que o cliente ele iria me contratar, sim, mas porque eu conhecia exatamente o problema dele. Eu já passei por alguns problemas, eu sentia a mesma dor que ele sente. Então, eu passei a ter um atendimento muito mais humanizado, trazer para o meu cliente muito mais dignidade, muito mais coerência, muito mais informação. Então, é isso que eu quero. Se alguém quiser encontrar a doutora Juliana, não, porque as famílias não podem perder essa oportunidade, ela tem o caso real próprio. Sim. Então, se vocês querem conversar um pouco com a doutora Juliana Aragão, conhecer, entender como é que funcionam os atendimentos dela, as sessões tirar dúvidas, a consulta, siga o Instagram. Fala seu Instagram, doutora. @juaragão.adv. Pronto. E você queria falar, né? Peraí, antes de mais nada, vocês divulgaram um link anterior
Foi. O link é outro. E ele não avisou. Ai, meu Deus. Tá todo mundo aí esperando. Ao vivo, tá? Ele não avisou o link. Essa juventude. Mas faz parte, né? Faz parte. Mas se vocês quiserem um tempinho para poder... Sim, vamos divulgar. Passa Vamos aí o link. divulgar aqui, porque é muito importante para as famílias, para a Sim, audiência, isso aqui com que a gente está certeza. fazendo, gente. A gente tá achando que dá tudo certo e nosso amigo ali deixou a gente passar batido. E que bom que você viu Mas agora, quem né, continuou no canal? Não, são links Tá falando diferentes. a gente está falando só com a gente, é isso? Não, tá ao vivo. Tá ao vivo. Ao vivo, mas ninguém sabe. Não. Vocês estão aí? Tá ao vivo Tem alguém pelo, aí? Tá ao vivo pelo burburinho, mas pessoal que a gente... Chat Coisa perguntou boa. Tem pergunta no que chat, legal. olha aí, Kilderi. Vamos lá, faça aí a pergunta aí. Já fez. Não, meu amigo, fale aí, por favor. Tá aí, E manda o link, né? Pra Vou gente mandar poder esse povo divulgar. todo pra base aérea de Salvador a vender as coisas. Passe você, Lina. Aí você passa agora pro pessoal aí. Certo. Pode Olha falar, aí. pode perguntar. Na sua área, existe algum tipo de complicação ou dificuldade referente aos idosos? Muitas, nossa. Era a próxima pergunta, viu, pessoal? Era essa. Qual especial você quer saber? Qualquer geral. Eu vou devolver essa pergunta. Me diga a sua, porque eu posso te ajudar especificamente, de forma mais Mandem as individualizada. perguntas bem específicas. Diretas, Aproveitem, gente, aqui, esse momento. Doutora Luiana, você já viu algum paciente idoso? Perdeu algum direito, perdeu time, perdeu tempo, perder porque não sabia ou porque a família não sabia, não tinha essa orientação? Já. Infelizmente, um direito que eu brigo hoje, que é um dos primeiros que eu converso com a família, é o direito de acompanhamento hospitalar, independente da área onde o paciente estiver. O paciente idoso, ele tem direito a acompanhamento hospitalar, mesmo que ele esteja em UTI, mesmo que ele esteja em isolamento por bactéria, por citrobactéria. Ele tem o direito. E o hospital precisa garantir isso. Em casos onde o paciente está contaminado, onde ele tem uma infecção, o hospital precisa oferecer os equipamentos de proteção individual para o cuidador que está com ele e de coletiva também para aquele ambiente. E eu já vi paciente evoluir a óbito sozinho, em isolamento, na UTI, sem esse direito garantido. A minha última paciente, depois desse caso, a minha última paciente que eu precisei ir até o hospital brigar, eu estava grávida de Davi. Com a barriga de 9 meses, tendo contrações de treinamento o tempo inteiro, e eu fui lá para o hospital brigar. Eu falei, só saio daqui quando ela tiver o acompanhamento. Nem que eu fique ali com ela, mas sozinha ela não vai ficar. E aí eu comecei a gravar, e aí eu chamei o meu marido, que é advogado também, eu falei, você vai pra cá brigar junto comigo. E eu segurando a barriga pesadona, eu não conseguia, eu andava parecendo um pato pra lá e pra cá dentro do hospital. Eu virei uma onça pela paciente, e ela ficou pequenininha, porque ela estava tão debilitada. Então, ela tinha medo de ficar sozinha, ela não gosta do hospital, ela não gosta de escuro, ela não gosta de um tanto de coisas. Ela tem tanto medo, eu falei, sozinha você não vai ficar. Eu vou ficar aqui junto com você, mas sozinha você não vai ficar. E ela começou a passar mal, eu fiz interne, porque se não internar, vocês vão responder. Qual é o seu nome? Eu gravava, comecei a gravar, fiz qual é o seu nome? Olhava o crachá, fazia questão de pegar no crachá. Virei uma onça, gente. Porque por quem está frágil, a gente precisa brigar. A gente precisa ter muita educação, precisa. Mas quando precisa rugir, a gente tem que rugir pelos nossos pacientes. E por ela eu rugi. E eu lembro que depois que a gente conseguiu, ela me deu um abraço tão forte. Chorou eu, chorei ela. Davi ficou bulindo várias vezes aqui na barriga. Aí eu fiquei, tá todo mundo aqui emocionado. E ela ficou com a minha cuidadora lá na UTI. A cuidadora falou, eu não vou sair daqui. A cuidadora ficou 7 dias seguidos na UTI junto com ela. Do tanto que envolveu o emocional da gente naquela situação. E depois, a enfermeira-chefe da UTI, ela me chamou para conversar e me pediu desculpas. Eu falei, olha, desculpas aceitas, mas o erro não está em você. O erro está no hospital, de não orientar a equipe de que é um direito. Todo mundo normalmente fala, não tem direito a acompanhante, não sei o quê. Só que a gente não está falando do adulto, estamos falando do idoso. O idoso, ele tem direito a acompanhante hospitalar. Ele tem direito a esse acompanhamento. E existem alguns hospitais, como o da Bahia, por exemplo, que eu gosto bastante disso, que eles colocam o direito estampado. Idoso tem direito a acompanhante. A gente precisa fazer valer isso. E o idoso, gente, família, pai, mãe, filho, não é acompanhante, é visita. A gente não pode privar um paciente que está ali em tratamento oncológico, principalmente na reta final, às vezes, de ter quantas visitas forem precisas. Ele precisa ser visitado, ele precisa ser amado, ele precisa saber que as pessoas estão ali querendo ver, querendo participar. Às vezes dói tanto e ele acha que está ali
isolado, que ninguém está se importando, quando na verdade o pessoal está lá atrás, sendo que brigar judicialmente com o hospital para ver o pai, a mãe, neto. A criança não pode entrar no hospital. Aonde que uma avó não vai querer ver seu netinho? Dar um beijo, dar um abraço. Aonde? Aí, por isso que eu falo, eu vou brigar. Eu vou brigar pelo meu paciente. Eu vou até onde precisar ir, porque é um direito que ele precisa viver. Sem contar que essa energia contribui para a recuperação do Muito, da pessoa que está muito. cometida pela doença. Paciente adormecido, a netinha, a neta falou, vô, eu trouxe sua bisneta para o senhor conhecer. Ele chorou, gente, o paciente estava em coma, ele chorou. Vocês querem me dizer que isso não faz? Faz. Olha, vô, a mãozinha dela tocando no senhor. Com a luva, mas ele sabia, ele estava ouvindo, tinha sentido, ainda tinha vida ali. E é lei, né? Então, a gente tem que começar a compreender e a fazer valer de verdade os nossos direitos. Primeiro saber, se informar. Se informar, Se exato. informar, e a gente não tem tempo para saber tudo, mas a gente tem aí as redes sociais. Hoje aqui tá aqui o podcast, você pleno feriado hoje. Sim. Você pode estar se informando aqui, tá na cozinha fazendo o almoço da sua família e tá ali o celular e você aprendendo, se informando para ter consciência e ir lá em busca de algo que já é seu. Você sempre fala, né, doutora Juliana? Sim. É direito. É direito. Ninguém merece, é um direito. Ninguém merece não ter acesso a um direito que já está garantido. Com certeza. E o idoso... Brigar e se direito, desgastar. já é dele. Não existe. Se já é. É outro transtorno, né? Já está passando por um transtorno ali, que é uma doença, que é um problema de saúde, uma situação assim que realmente às vezes está muito próximo até do fim, e você ainda ter que lidar com esses desafios para você ter um mínimo de dignidade. Então, só deixando bem claro aqui para vocês, gente, existe a proteção ao idoso através do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, e existe também a legislação que protege a pessoa com câncer, que é o Estatuto da Pessoa com Câncer, que é a Lei 14.238 de 2021, salvo engano. Então, eu acho que é super importante a gente saber que existem essas leis, e essas leis estão aí para proteger, né, aquelas pessoas que realmente estão com necessidade. Eu não sabia que tinha leis específicas para isso. Tem. E quantas pessoas estão precisando de um exame desse que você fez e não sabe a quem recorrer? E não sabem, exatamente. E eu digo que, como Lina falou, tudo é informação, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem para ter acesso, por mais que hoje em dia a gente tenha muitos meios, né, de comunicação e de informação, ainda existe muita gente que não tem acesso a essas informações. Então, é preciso, nesse momento, buscar orientação, buscar com o seu médico. Às vezes o seu médico, ele mesmo vai te direcionar, como a minha médica me direcionou, me disse o que precisava, tal. E eu, como advogada, realmente fui buscar os meios dentro do mundo jurídico para poder resolver da melhor forma. Mas como paciente, você percebeu que você duvidou e o seu marido precisou ser forte e falar, você vai fazer. O idoso sofre muito com isso. Eu não quero ser um custo, eu não quero ser um peso, eu não quero ser mais um valor. Como é que eu vou pagar? Mas é a vida que está em jogo. Exatamente. É um momento de fragilidade que alguém precisa rugir por você. Perfeito. E normalmente a equipe médica fala, precisa de um cuidador de idosos. Não, é além. O cuidador de idosos não vai conseguir acolher a família inteira emocionalmente falando, porque ele acaba sendo inserido nesse momento, nesse conflito. A gente precisa parar e olhar. Inclusive, eu oro para que essa legislação não aprove só o cuidador de idoso para cuidar diretamente de um idoso. Porque é desgastante você ficar 24 horas com a pessoa. São muitas birras, tem muita história, tem muitos traumas, tem muita coisa para a gente ressignificar. Se a gente não tiver uma pessoa de fora que consiga olhar para a pessoa, além da patologia, e olhar para a rotina, identificar onde está errando, onde está acertando, o que a gente precisa fazer, isso gera uma bola de neve surreal. Se torna um show de horror. Sim, e às vezes até o próprio familiar, muitas vezes se cobra tanto, né? Porque tem que estar ali, eu tenho que estar com minha mãe. Muitas vezes eu lembro que minha mãe já está com esse problema de saúde há muito tempo. E hoje ela está com 74 anos de idade, então pegando o gancho aí dos idosos. E em muitos momentos, assim, eu às vezes me sentia, culpada. Meu Deus, eu vou sair, eu vou para um restaurante, eu não posso levar minha mãe. Mas aí, com o tempo, você começa a entender que aquele momento para a família também é de fundamental importância. Que eu precisava também ter os meus momentos de lazer para eu estar bem, para que eu pudesse estar em casa ou estar no hospital com ela e passar aquela energia boa também. Porque, às vezes, o
o familiar, e eu tiro isso por mim, muitas vezes ele deixa de viver para cuidar, para se dedicar exclusivamente àquele paciente, àquele familiar que está precisando. E adoece junto. Exatamente. São duas questões. Ou ele pensa que ele tem que parar de viver de fato para cuidar sem se divertir e acaba adoecendo junto e às vezes acaba até evoluindo para uma doença pior, mais sim. grave emocionalmente falando do que a doença física doente. Ou então é aquele paciente que negligencia ou tem medo, ou fala, não, eu não vou terceirizar, eu não vou contratar ninguém para cuidar porque eu vou cuidar melhor. Só que não. A gente precisa ter alguém ali respondendo por esse cuidado. A gente precisa que alguém que estudou, que se preparou, que conhece até onde pode ir, que conhece a patologia, junte com você, some junto com você, para Perfeito. vocês entregarem dignidade, não só para o idoso, não só para o paciente, mas para a família. Porque não é só o idoso, não é só o paciente oncológico, é a família. É a família. Todo mundo cai. A gente precisa, o idoso, às vezes, ele para na minha frente e conversa. Eu não quero que os meus filhos estejam aqui. Eu quero conversar só com você. E a gente vai conversar a sós. E ele fala, eu quero desabafar, eu quero chorar. Eu tô tendo que ser forte o tempo inteiro. Imagine um idoso dizer, tenho que ser forte porque todo mundo tá ali brigando, se engalfiando. Falando sobre testamento, falando sobre um monte de coisa. Recebe um diagnóstico e pensa, vai morrer. Só que todos nós iremos. E a gente não sabe o dia. Exato. O relógio não tá na nossa mão. Não. A gente precisa olhar de uma forma diferente. E o meu conselho é sempre, busque um enfermeiro, busque uma empresa para que já conheça. Uma vez por semana, uma vez por mês, aquela terapia, a gente precisa com o enfermeiro também, não é só com o psicólogo, porque às vezes o psicólogo ele não vai conseguir entender quem é você, não vai treinar a sua equipe de cuidadores, porque a gente vai precisar. Iremos precisar de cuidadores de idosos, ou de cuidadores de pessoa. A gente vai precisar. E quem é que conhece a gente? Quem é que me conhece tão bem quanto meu marido, quanto meu filho, quanto a minha mãe? Quem é que vai estar ali gerindo essas pessoas? Porque se eu fraquejar, eles estarão estremecidos. E Com quem é a pessoa certeza. de fora ali que conhece, que sabe, que me conhece tanto? Com certeza. Doutora Juliana, se você tivesse que dar 3 orientações para uma família que acabou de receber o diagnóstico, orientações jurídicas, e também quero que você dê essas 3 orientações para uma família que acabou de receber esse diagnóstico de um idoso. Vai, doutora. Assim, logo que a primeira orientação seria buscar, né, o melhor tratamento possível, se informar a ponto de saber de absolutamente tudo, porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente se sente forte e preparado para este novo mundo que a gente tem que enfrentar. A segunda seria buscar um apoio jurídico, uma orientação jurídica de um profissional, um advogado que realmente... Ser especialista não só a nível de previdência, mas sim dentro desse tema. Isso. Dentro desse tema, eu diria que ou um advogado que trabalhe exclusivamente na área de saúde, ou um advogado previdenciarista que também atue neste campo, né? E fazendo logo a minha propaganda, gente, eu também trabalho nessa área. Claro. E eu já fazia algumas ações para plano de saúde, né? Na verdade, contra plano de saúde, revisionais de plano de saúde, negativa, né? De tratamentos ou de exames. Então, depois do meu diagnóstico, eu acabei focando ainda mais nisso, tenho me especializado ainda mais nessa área, porque eu sei que realmente tem uma carência muito grande e existe uma procura muito, muito importante, né? Várias pessoas precisam, muitas vezes não têm esse acesso. Então, eu diria que buscasse realmente uma orientação de um profissional. Acho que praticamente essas 2 são as principais, né? Buscar muita informação e buscar um profissional na área jurídica para te orientar da melhor forma. Uma terceira dica, diria também, viu? Estar sempre... que é uma orientação, na verdade, pessoal minha, né? Que é você buscar um profissional, um terapeuta especialista na área. Eu faço terapia com uma profissional, uma psicóloga maravilhosa, inclusive, especialista na área de oncologia. Então, ela entende efetivamente todos os problemas que um paciente com câncer vive, né? As dúvidas, os medos, que são muitos, as incertezas, e ela me dá todo o suporte e graças a Deus eu consigo estar bem hoje. Em alguns momentos eu fraquejo, vocês viram que eu ainda me emociono bastante quando eu falo no assunto, mas ainda me sinto muito forte também por conta desse trabalho que vem por trás, que é buscar uma ajuda
de um profissional também na área de psicologia. Ok, obrigada. Nada. Antes de dar as minhas 3 dicas, eu gostaria de saber, a pessoa complementou no chat da dúvida. E eu tô aqui divulgando, viu, gente? Divulga aí também, Eu viu, mandei pra William? vocês o link Pronto, atual. o link atual. Ela perguntou se a dificuldade que ela perguntou era sobre idosos com deficiência física ou mental, que aí dificulta na recuperação dela. Existem muitas. E uma das coisas que eu gosto de trazer para facilitar isso é o que você fez. É fazer com que o idoso, com que o paciente, ele participe do processo. Às vezes a gente quer tirar o idoso dali, não, ele não vai saber, a gente vai esconder, só que ele precisa participar. Ele precisa entender o que ele pode, o que ele não pode e o porquê. Ele precisa entender por que a gente vai começar a fazer algumas coisas, aonde que vai facilitar a vida dele, onde que vai melhorar. O meu paciente, por exemplo, eu tive um paciente que estava com câncer terminal, totalmente avançado, e ele teve a fragilidade óssea que ele fraturou com um movimento de pescoço, fraturou a primeira vértebra da coluna, precisou utilizar o colar cervical e ninguém explicou para ele. Imagine. Enfiaram o colar cervical nele e ele queria tirar aquela luta, aquela agonia, Sem saber o que querendo tava levantar. E aí eu fui conversar com ele pessoalmente, fiz meu amigo. Porque ele não era de dar trabalho, porque ele evoluiu a óbito. Eu falei, meu amigo, o que é que tá acontecendo com você? E ele, por que eu tô usando isso daqui? Eu quero tirar isso aqui, muito bravo. Eu falei, olha, o senhor está com uma fratura na primeira vértebra da coluna. E ele, muito entendido de saúde, ele era um fisioterapeuta muito bom aqui na Bahia. Ele foi um fisioterapeuta muito bom. Imagina. Renomado. E eu falei, olha, você tá com uma fratura na primeira vértebra da coluna, se tirar o colar, acontece o quê? Ele, isso. Ele, na hora, quis colocar o colar de volta. Eu fiz, olha, essa fratura é recente, por isso que o senhor voltou para o hospital. O senhor não pode levantar, porque qualquer tombo, qualquer queda vai fazer com que outras fraturas aconteçam. O senhor não quer virar um gelo, um gesso humano. Aí ele aproveitou, pegou o colar, endireitou, começou a falar, endireita aqui minha maca, endireita aqui não sei o quê, começou a se organizar. Falei, mas gente, por que não contaram para ele que ele está com a fratura? Ah, a gente ficou com medo dele achar que iria morrer mais rápido. Eu fiz... Poderia morrer mais rápido se tivesse danificado, aumentado a fratura no pescoço. Sim. Exatamente. Não ande por conta dessa questão óssea. Chegou a um nível ósseo onde está muito frágil. Vamos ficar na maca. E eu gostaria de falar sobre essa questão óssea. Já vou mostrar para vocês um produto inovador. Deixe antes eu apresentar para vocês uma prótese. Essa aqui. Esse protetor é um protetor urinário masculino. Ele é inovador no mercado. Eu vou apresentar um para cada um de vocês. Segure o seu. Pode abrir? Pode. Deixa eu mostrar para vocês como que ele funciona. Vou abrir o meu aqui. É assim, é uma trouxinha que já vem pronta de fábrica. Ele é um protetor urinário masculino. Ele absorve até 7 jatos urinários, que dá em torno de 24 horas. Para aquele paciente que está com fragilidade óssea, é só pegar... isso, exatamente. Inserir no pênis e fechar. Aí agora nessa parte aqui, nessa haste... Aí coloca na calça aqui na frente. E ele usa junto com a cueca e vai andar. Vai fazer Parece tudo. um absorvente. É, isso que eu ia dizer. Para a Não pessoa tem- que tem não risco tem de uma- queda, que não Sim. quer ficar de Não é fralda. uma fralda. Exatamente. Isso. O homem tem muito essa questão do Gente, ego. não é uma Muito fralda. Não quer legal. usar fralda. Isso não é uma fralda, isso é um protetor. O Sim. senhor vai passear, você vai fazer o que quiser. de Igual a noite, não mulher, quando precisa tá menstruada, levantar. e usa um Isso. absorvente. É um protetor Fica diário. fixo, Muito não, bom. não dói, não incomoda. Ah, peraí. Facilita muito a vida da pessoa. Não, você botou errado, não? Não, você tá certo. certo. Venha, faça seu teste. Tome. E como é que as pessoas podem ter acesso a esse material, doutora Luiana? Esse material a gente fornece para os nossos pacientes, mas eu estou pensando em abrir para todos os pacientes que querem fazer o uso Coisa dele. boa. Viu? Justo por conta desse meu paciente que não queria utilizar fraldas, que ele queria levantar a todo custo para fazer as necessidades fisiológicas dele. Então, agora ele será Interessante divulgado. isso aqui, viu? Provavelmente para todo mundo que precisa. você tinha percebido a resistência com relação à fralda. Tem essa Muita, resistência com relação à fralda. Então, Com é algo certeza. que E ele mesmo, o próprio paciente, ele Não consegue afeta fazer. a Ele consegue autoestima. trocar. Não afeta, ele consegue ele fazer. mesmo consegue trocar, que incrível. Mas Exatamente. isso é vendido no Brasil? Como é que é? É É um difícil? É, produto fácil na inovador. internet? A gente participou daquele programa Shark. Infelizmente, não conseguimos o patrocínio ao vivo, mas por fora a gente teve muita orientação, muito suporte. Esse produto não é único e exclusivo meu. Eu fui a investidora inicial dele. Ele foi criado pelo Matias. A gente fez alguns ajustes. O Matias, ele teve um pai que
teve o câncer avançou muito, e o pai dele, sempre que mexia, já gritava muito de dor. Então, a gente foi aprimorando, criando, recriando, até chegar nesse A gente produto quem, aqui. meu Sim, amor? é uma Junto com criação- o Matias. É uma criação sua, então. A gestão Não, é mais dele do que minha. A sua É mais agência dele. e Matias. Isso, exatamente. Esse produto, ele se tornou o Proimax. É um protetor urinário masculino, absorvente urinário masculino. Que massa. Ou Adorei. seja, a pessoa que tem incontinência urinária não precisa ficar preocupado em estar indo no banheiro toda hora. Não precisa. E às vezes termina se urinando, por menos que seja, aí fica aquele odor, tal, isso aí resolve esse Essa problema. questão urinária, eu diria que é a mínima. Existem muitas quedas no idoso, principalmente no homem, que quer levantar rápido para ir ao banheiro, porque tem aquela questão de ego, que não quer precisar. E com isso é que ele não precisa correr tanto. E eu gosto sempre de fazer com que a gente levante o idoso. Olha, de noite, vamos levantar o idoso a cada 3 horas, para que ele vá ao banheiro junto com a gente. Se a gente esperar o idoso sentir, o nosso cérebro ele vai perdendo essa questão de sensibilidade da bexiga. E se a gente esperar o idoso sentir, quando ele sente, já está muito em cima da hora. Ou até mesmo já passou da hora. Então, se a gente se organiza e coloca um alarme para tocar a cada 3 horas, levantar o idoso para fazer xixi, o risco de queda diminui. Você falou uma coisa que a gente também sente na pele lá em casa, isso, viu? Com minha mãe. Porque ela já está bastante idosa, né? Tá chegando num estágio que ela tá realmente esquecendo. Como você falou aí, que o cérebro, ele deixa, né, de lembrar desses momentos. Então, a gente percebe que ela esquece que precisa ir no banheiro. Então, quando ela lembra, já é tarde, né? Então, a gente tem que correr com ela e ela não consegue correr. Então, tem que ter todo um trabalho, uma paciência. E aí, a gente busca estratégias. Atualmente, eu estou utilizando um absorvente, né, geriátrico, para que ela consiga passar o dia sem tanto estresse de ficar naquela correria, naquela ansiedade de ir para o banheiro. E é isso, a gente acaba buscando estratégias para tentar dar o melhor conforto para eles. E eu achei maravilhosa a sua ideia. Exatamente. Tem paciente que não consegue mais sentar tanto tempo e a gente começa a sugerir algumas questões como CAP permeável, não só para a cama, mas para a cadeira. Onde é que a gente pode inserir um pinico de idoso, uma cadeira que tenha um reservatório que seja parecida com um pinico para o idoso. Sabe aquela cadeira de tem 8 funções em uma? Eu chamo isso de pinico do idoso. Não sei. Deixa que no cadeira é quarto do essa? idoso, perto da cama, não precisa correr. Que cadeira é comprar uma essa? cadeira de Cadeira de 800 rodas? reais, é uma cadeira de É uma rodas. cadeira de- sim. aquela que 800 tem reais, a- fecha, abre, você coloca o piniquinho ali de noite. Não precisa correr. Põe ali do lado dela. Ela não vai levantar para derrubar aquilo ali. Sim. Ó, mãe, vamos levantar. Levantou, fez xixi, deitou de volta. Não Sim. precisa ir até o banheiro. O banheiro vem até o idoso. E o quanto é importante esse estímulo, né? E eu sempre falo isso para as cuidadoras lá em casa, que é importante fazer esse estímulo, de levar ela para o banheiro, para ela ter ainda na lembrança de que ela pode ir para o banheiro. Porque é muito ruim isso, quando já deixa completamente, aí vai, passa a usar fralda. E era uma coisa que eu nunca vi para homem, né? A mulher, pelo menos, tem um absorvente geriátrico, mas para homem eu realmente nunca vi. E no uma coisa mercado. que acontece muito entre os cuidadores de idosos é a baixa de oferta hídrica. Eles começam a ofertar menos líquidos porque Pra o não- paciente Sim. vai muito ao banheiro. Exatamente. E aí começa a ter outros problemas secundários. A questão Sim. renal, Sim. a questão cardiovascular, porque o nosso corpo ele precisa de um tanto de líquido para Sim. funcionar bem. Começa a ter rebaixamento de consciência, começa a alterar o humor. Aí o paciente interna porque está desidratado. Sim. Ou então faz quadros de fecalome e a gente nem sabe. Sai uma bolinha, 2. Ah, fez cocô? Fez, mas a quantidade. Sim. Às vezes vai saindo uma bolinha, outra fez. Só que não foi a quantidade adequada ao quanto que a paciente se alimenta. A gente precisa ter atenção referente a isso. Normalmente o pessoal pergunta, fez cocô sim ou não? E é o que importa. É. Qual foi o aspecto? Qual foi o odor? Qual foi a quantidade? É um paciente que se alimenta bem. Se ele se alimenta bem, ele precisa defecar bem. Bem em quantidade grande. Ter um não cocô em- compatível. Compatível ao que come. Exatamente. Ô, doutora Luiana, você passeou por muitas orientações, vocês duas, mas só para a audiência ter assim uma organização mental das 3 principais orientações que você daria a uma família que tem um idoso e um idoso com câncer. As primeiras 3 orientações mais A importantes. primeira, contrate um enfermeiro, uma agência que tenha esse cuidado humanizado. E olhe para o paciente e honre aquela história. A segunda é não se desgaste junto com a família na frente do paciente ou no ambiente do paciente. Vocês precisam começar a delegar
as funções? Quem vai focar nas consultas e exames? Quem vai focar com as compras e manutenções de casa, alimentação, medicação? Quem vai focar no emocional? Quem é que vai dividir ali aquela carga junto com o paciente? De quando ele quiser fraquejar e chorar, não falar, pare de chorar, você não vai morrer. Dizer, chore. Eu tô aqui junto com você, a gente não vai largar a sua mão. O idoso, ele precisa de segurança. Quem é o mais forte emocionalmente que vai falar, tô aqui, tô segurando a mão, estamos bem, na frente do paciente, passar segurança, passar a união, porque isso importa. Não tem nada mais prejudicial para a saúde do idoso do que o impacto emocional de um conflito familiar diante a fragilidade dele. Que ele está gerando. Exatamente. E aí eu trago uma perguntinha aqui também, viu, para você. Mas quando tem uma família que é unida, né, que sim, tem mais 2, 3 filhos, enfim, isso aí a gente até entende que é ótimo, que consegue dar um suporte bom. Mas quando você tem uma família que um joga para o outro a responsabilidade. Como a maioria, famílias são conflituosas. Isso, verdade, né? Contrata uma empresa que faça esse papel. E uma empresa, ela consegue ressignificar muito isso. Eu tive uma paciente que ela era um amor, porque ela se anulava para evitar conflito entre os filhos. E desde que a gente chegou, eu precisei conversar com os filhos, porque eu não converso só com o paciente. Eu converso com os filhos, deixa eu entender o que é que cada filho vai trazer para mim referente a essa paciente. Porque a mesma mãe foi uma mãe para o primeiro filho, foi a mãe para o segundo e foi a mãe para o terceiro. Então, o olhar dessas pessoas diante dessa mãe é diferente. Sim. Qual é a pessoa que, se tiver um conflito, uma coisa, se for internar, quem é que eu vou primeiro acessar? E aí, depois que a gente entrou, que a gente conversou com os filhos, a paciente, os filhos se aproximaram, mas a paciente, ela mostrou quem ela era de fato. E aí foi o inverso. Quando ela se sentiu muito segura, ela conseguiu explodir. Sabe o menino pequeno que faz birra quando a mãe chega? Ela começou a fazer isso. E aí eu falei, gente, calma, isso faz parte também da patologia, porque o Alzheimer ele faz com que tenha muita birra, com que tenha muita rejeição, com que tenha muitas questões. Eu falei, aqui tem patologia, mas tem também a segurança emocional da mãe de vocês. Perfeito. A gente precisa olhar para o paciente e entender também. Assim que ele sente segurança familiar, ele pode sim mudar um pouco, ou a patologia pode fazer com que ele avance. E a terceira questão que eu ia falar é ter um tempo de qualidade. Busquem tempo de qualidade. Falem mais, eu te amo. Falem mais, eu estou aqui. Às vezes a gente acha que fazer faz com que a pessoa sinta-se amada, só que não. Para o idoso e para o paciente que está ali em tratamento, isso é trabalho. Sim. Isso não é mais de linguagem de amor. Então a gente precisa falar, ei, eu estou fazendo isso aqui porque eu te amo. Mãe, eu quero tomar um café com você. Pai, eu quero aqui, ó, o senhor no meu aniversário. Ó, eu vou dormir com o senhor abraçado. Hoje eu vou dormir contigo. Minha mãe, sai daqui da cama, licença, que eu vou dormir com meu pai abraçado. É honrar. Sim. Sabe? É falar, eu te amo. É dizer, eu tô aqui para lhe abraçar. Quando eu chego na residência dos meus pacientes, eu falo, a gente vai tomar um café hoje fora, vamos almoçar em tal lugar, vamos fazer isso aqui. Eles ficam radiantes. Querem ir para o salão. Sim. Por que não levar para o salão? Sim. Por que não fazer as unhas? Por que não dar uma massagem? Por que não levar ao spa? Por que não? Sim. Porque se tornou idoso, está doente, fica em casa. Vai morrer, não pode vai fazer morrer. mais nada, né? É, Não porque existe para. Se não consegue fazer com que você vá, se você quer focar muito no seu trabalho, eu não acho errado, não. Durante muito tempo eu me crucifiquei. Falei, eu estou dedicando muito ao trabalho, estou acabando deixando meu filho na escola mais tempo. Hoje já parei com isso. O que importa é o tempo que eu tenho com ele. Sim. Eu estou 100% com ele no momento que eu estou com ele. Eu estou 100% com meu pai, com a minha mãe, enquanto eu estou com ele. Porque não é sobre a quantidade, é sobre Sim, a qualidade. Perfeito. Eu diria Vocês são essas três maravilhosas. Perfeito. Isso é o que mais repetem aqui no chat do nosso canal, do Burburinho. Burburinho News, ao vivo. E aí tá o pessoal aqui, ó, gente, dando risada. Deve ter sido, não sei de que parte. Foi, que deram muita risada aqui. Botaram os bonequinhos chorando de rir. Tem coraçãozinho aqui. Neila Paixão falando maravilhosas. Anderson de Souza. Juliana, advogada retada, excelente profissional. Andinho, deve ser o apelido dele. Sim. Davi Sodré também, coroinha, um monte de bonequinho. Tem pergunta, Cauzinho. Existe uma barreira jurídica para a família não permitir o auxílio da profissional? Existe uma barreira jurídica para a família não permitir o auxílio da profissional? Ah, estou entendendo. Eu acho que você quer dizer o seguinte: a família, um parente quer que tenha o auxílio do profissional. Sim. Os outros não querem. E aí você quer saber se existe alguma barreira jurídica para quando um não quer, não poder
fica inviabilizada a contratação do profissional. Não sei se é isso, parece que ele quis dizer isso. Me parece que é isso. O Viu? querer, já passei por isso. O querer do paciente conta. Às vezes a gente fala do idoso Perguntar dizendo pro idoso, que ele não você tem quer? lucidez. Só que se ele tiver lucidez, é ele quem diz sobre a vida dele. Não é Exatamente. nenhum dos filhos. Ele tem lucidez, E tem a um atestado lucidez? médico da lucidez. É ele quem decide, já deixa como testamento. Acabou. Se o idoso quiser, ele decide quem vai fazer o quê enquanto ele não tiver lucidez. E eu sempre busco isso, eu oriento. Não é só falar sobre financeiro, sobre testamento, sobre divisão de bens. Não é sobre isso. E a gente não tem que esperar a doença chegar para deixar isso definido. A gente tem que falar sobre isso agora com lucidez. A gente precisa falar sobre isso Enquanto agora. tem a lucidez Deixar e a tudo vontade. definido. E a pessoa ainda tem como Exato. expressar a sua própria vontade. Mas juridicamente, quando você falou aí, doutora Luiana, do paciente, dele ter o direito de dizer eu quero, ele tem esse direito quando ele está lúcido. Quando ele não estiver lúcido, tem que ter algum amparo jurídico para dizer que ele não está lúcido. Sim. Existe o que a gente chama, né, um processo de interdição, onde um familiar ele pode entrar na justiça justamente para ter a curadoria daquele idoso que não tem mais condição, né, de expor sua vontade. Então é todo um processo judicial onde existe uma entrevista, uma análise judicial e também pericial para verificar se efetivamente o idoso está naquela condição que necessite de um amparo, né, de algum familiar. É como se fosse realmente, passa a ser um pai ou um filho daquele idoso que necessita. E para nomear um curador, existe uma regra por grau de parentesco? Não necessariamente. Geralmente, quando se tem um marido, né, quando o idoso ou a idosa são casados, ele tem um cônjuge, acaba que o cônjuge assume essa função. Mas existe a possibilidade dos filhos ou até algum parente mais próximo, a depender da ausência destes, né? E na ausência com vários filhos, às vezes existe uma disputa entre os filhos, e aí? Aí é complicado. Aí vai ter que realmente, dentro desse processo de interdição, vai se discutir, né? Obviamente. Quem é que está mais próximo, Exatamente. quem é que cuida de fato, não está ali pelo interesse. Exatamente. E às vezes não é só a questão de proximidade que vai definir. Às vezes a pessoa que mais ama, que mais está próxima, quer umas atrocidades que vão prejudicar o paciente. Exatamente. Então talvez a gente precise passar essa curatela para quem tem mais razão. A realidade é essa, Para que gente. seja mais real. Não é só o amor. Aqui, tudo bem, a gente teve nessa entrevista uma aula de amor. Uma aula de Mas amor. o amor sem técnica, ele mata. Mas o amor Mata. sem técnica Perfeito. pode matar. Exatamente. Doutora Juliana, se nessa família uma pessoa disser não quero que tenha um cuidador cuidando da minha avó, da minha mãe. Não quero que tenha um cuidador cuidando da minha mãe. Tem que ser a gente. Só a gente. Não vou pagar um cuidador, mas tem que pagar porque eu trabalho, porque eu isso, porque aquilo outro. Não aceito. Isso existe? Como é que faz? Qual a orientação para essa família? Então, existe muito isso. Mas alguém tem que assumir as rédeas, né, dessa situação. Eu digo sempre que a pessoa que tem aquele contato mais pessoal, que tem aquele desejo efetivo de ver aquele idoso, aquele paciente, não necessariamente melhorar, porque às vezes o quadro não é nem de melhora, mas de ter um fim de vida realmente digno, tem que correr atrás disso. E aí, infelizmente, não tem outra alternativa se não tiver o bom senso dentro da família, de chegar a um consenso com relação à melhor forma de conduzir aquela situação, aí vai ter que efetivamente entrar na justiça. Eu, por exemplo, Mas sou tem barreira responsável por uma jurídica? paciente minha. As filhas não quiseram, elas não entraram em acordo. E elas decidiram junto comigo em reunião que quem seria responsável pela mãe seria eu. E eu sou responsável por essa paciente. Eu posso assinar tudo. Esse ato de delegar é um ato de amor. Sim. Desde Porque- que seja comunicado. Desde que seja uma coisa organizada, uma coisa que funcione. Sim. Não é algo profissional, você está delegando para um profissional. Mas existe alguma barreira jurídica que impeça que esse Calzinho está perguntando aqui, que impeça a contratação de uma profissional para cuidar desse idoso? Existe alguma barreira jurídica? Não existe nenhuma barreira jurídica. Não é minha área, mas vou me arriscar em dizer que realmente não existe barreira jurídica. Pela lógica da Pela advocacia, lógica, do isso. direito. Exato. Mas assim, o que existe, eu digo sempre que é uma barreira do próprio familiar, do próprio parente, das pessoas que estão ali, né, no entorno daquele idoso. Então, existem, na verdade, leis
como eu mencionei anteriormente, que protegem esse idoso, que protegem aquele paciente, e que é importante que essa pessoa que vê que tem algum irmão, por exemplo, que está de acordo, não está querendo, né, que contrate uma empresa que naquela situação é melhor para o paciente, então aquela pessoa que enxerga aquela situação como melhor para o seu idoso, para sua mãe, para o seu pai, que corra atrás disso, que vá para a via judicial para regularizar um ato que, na verdade, deveria ter sido resolvido de forma consensual e através do bom senso. Como fez, né, Exato. E a família da paciente. A maior dificuldade não é sobre essa questão do cuidado em si, é sobre chegar a um bom senso familiar, porque às vezes um pensa de um jeito, o outro quer de uma forma, e aí entra na questão de birra, de que foi sempre você que falou a vida inteira. Tem aquelas dores antigas que não dizem tanto sobre a questão do paciente em si, que é mais uma briga de ego do que qualquer outra coisa. Eu achei que essas irmãs, elas sentaram comigo para conversar e falaram, olha, eu discordo muito da minha irmã, existem muitas questões por trás, a gente achou por bem fazer com que você tomasse essa responsabilidade, desde que seja comunicada. Então, toda a decisão que eu tomo diante da mãe, preciso comunicar as duas. A gente tem um grupo de comunicação, eu respondo pela paciente, tudo que acontece pela paciente sou eu quem decido, e vou comunicando. Tem coisas que eu não consigo comunicar antes, e eu já comunico a decisão tomada. Mas a gente tem esse grupo de comunicação, e isso importa, e isso facilita muito. Com certeza. Ainda tem um detalhe super importante. Que se por acaso este parente próximo, este familiar se recusa a permitir, né, esse tratamento ou esse acompanhamento por uma empresa que é credenciada, credibilizada para isso, ele pode sofrer consequências também por aquele ato, né? Então, quem tiver mais lucidez, digamos assim, dentro do processo, que entrar na justiça questionando algo referente àquela atitude omissa, né, daquele parente, daquele irmão, enfim, ele pode responder, inclusive, por uma omissão, porque aquela situação, né, aquela impossibilidade gerada por ele, tendo em vista, sabe Deus quais os motivos, pode gerar consequências também gravosas para o idoso. Então, é importante ter muito cuidado, né? Ou então, quando a pessoa está agindo de uma forma por amor, mas está prejudicando mais o paciente do que tudo. Sim. Eu já tive casos onde a gente precisou afastar a filha que morava com a paciente, porque ela fazia todas as vontades da mãe. A mãe diabética já tinha alguns membros amputados por conta dessa questão. E a filha queria dar pudim, docinhos e não sei o quê. A paciente hoje não enxerga mais. E já tem alguns membros amputados por conta dessas vontades. E a pessoa não entendia. Mas está perto de morrer, eu quero fazer todas as vontades. Só que você está antecipando a morte. Verdade. Fazendo isso. Então, a gente precisa embargar também algumas pessoas. Falar, essa pessoa aqui não tem condições de cuidar. Sim. A gente precisa modificar. Uma mensagem aqui, Virgínia Castro, 182. Amando o podcast, muito esclarecedor e profissional. Com um olhar empático que todos precisamos. Doutora Juliana, já conheço, maravilhosa. E Luciana Dias, não conhecia, mas a partir de agora não esquecerei. Doutora Luiana Dias, não conhecia, mas a partir de agora eu não esquecerei. Nossa, como está sendo importante as informações que vocês estão passando e a forma que vocês são muito completas, vocês são muito especiais, porque vocês trazem o amor, aquela coisa humanizada, né? E também traz a parte técnica. Observe que ela foi cuidada pela avó, ela tem essa história com a avó e hoje ela cuida de muitos outros avós da forma que ela aprendeu a cuidar, a lidar, a viver com a avó. E a doutora Juliana, que passou por um processo que ela se perguntou, e agora, como é que eu vou trabalhar? Agora eu estou com câncer, meu cabelo vai cair todo, vou ficar feia, vou ficar estranha. O pé na cova, a frase que ela usou, né? O pé na cova. E o que ela fez? Ela não só, gente, ficou ali, não, eu vou ressignificar. Ela fez a terapia e se recomenda que todos nós façamos terapia. Ainda mais nos tempos de hoje, em que a velocidade da internet, o mundo mudou, todos são obrigatórios. É obrigatório. Tem que fazer terapia. E, ela não ficou ali na fantasia. Então, tá bom, eu tô na terapia, eu tô me cuidando, vai ficar tudo bem. Não, ela foi lá, pegou lá toda a documentação que ela precisava, ela como advogada, que não é boba nem nada, é inteligente. Peraí, eu estudei tanto, agora eu tenho que fazer algo por mim mesma, pela minha família. E ela conseguiu ter o direito de um exame caríssimo, que é direito dela, isso tanto é direito que ela conquistou, e que você, sua família, alguém que você conheça, um amigo, pode também
fazer esse exame, evitar toda a dor de uma quimioterapia. A quimioterapia é a simbologia da dor do câncer. Eu tô falando como simbologia. Tem muita coisa por trás. Mas a gente que tá do lado de fora e vê alguém com a cabeça raspada, com aquele aspecto, com aquela pele daquela cor, a gente já sabe, olha, tá fazendo quimioterapia, tá sofrendo câncer. Imagine que a pessoa pode ser tratada sem passar por essa cena. E A às família... vezes, Nina, o que mais mata, entre aspas, não é nem o diagnóstico, são os olhares de agora você vai Coitadinho. morrer. Eu digo, Sim. se eu digo, pode parar. Pode parar. Parar que você não é Deus, você não tá dando sentença pra ninguém aqui. Graças a Deus que viu cedo e que tem cura, gente. Hoje tem cura, a gente tem que parar de ficar lá. Não. Meu paciente não venha pra cá com o seu fique lá, distancie, vai para lá, deixa aqui que a gente resolve. Distanciar, né? E reeducar as pessoas. Perfeito. E uma situação, inclusive, você tocou num ponto muito interessante. Que além da gente ter, né, acesso aos nossos direitos, o paciente com câncer, e talvez, com certeza, o idoso também se pode se colocar nessa situação, é que muitas vezes a gente acaba tendo... se sentindo constrangido na hora de correr atrás, efetivamente, dos nossos direitos, né? Então, eu quero falar aqui, quero incentivar cada vez mais as pessoas não se sentirem constrangidas, porque aconteceu uma situação comigo, que eu até fiz um videozinho, coloquei lá no Instagram, que eu vou mencionar aqui para vocês rapidamente, que foi o seguinte... o fim de semana do Black Friday, né? Meu marido queria ir numa loja, no shopping. E já era de noite, estava tarde, eu estava cansada, muito cansada. Eu sinto algumas dores articulares por conta das medicações. Tem dias que eu tô ótima, mas tem dias que eu tô muito mal. E aí, nesse dia eu não estava muito bem. E eu sei que o paciente com câncer, ele tem prioridade em estabelecimentos, seja eles públicos ou privados. E aí a gente estava na loja, ele foi para uma outra loja. Isso é lei. Você pode repetir essa parte, doutora? Isso, sim. É direito do paciente. Pode repetir? Assim, Direito bem de forma bem didática. Paciente com câncer, ele tem direito à prioridade. Tanto em estabelecimentos públicos quanto privados. Isso está na lei, Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei 14.238 de 2021, tá? Então... logo quando eu me senti ali, poxa, uma fila gigante, eu super cansada, precisando resolver uma situação. Aí eu olhei para a fila de prioridade e disse, eu nunca tinha usado. Foi a primeira vez, nunca me beneficiei dessa condição. Mas aí eu disse, não, eu vou entrar na fila, pensando, né, comigo mesma. Eu vou encarar alguns olhares, né, tortos, né, porque aparentemente o câncer ele não está escrito na minha testa que eu estou em tratamento de câncer. E aí fui para a fila, e aí a atendente falou assim, olhou para mim, ela me perguntou, a senhora é prioridade? Com aquele tom assim, né, como quem diz, eu não estou vendo nada, mas deixa eu perguntar aqui para tirar dúvida. E aí eu disse sim. E aí fui até ela, e aí ela começou a falar, não, porque algumas pessoas perguntam, algumas pessoas questionam, comentam, então por isso que eu te perguntei, não sei o quê. Eu senti que ela queria que eu dissesse o porquê que eu estava ali. E eu sinto que muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas até no falar de dizer os seus problemas, porque tem muita deficiência que é invisível, tem muitas questões que a gente não vê, né? E as pessoas acabam julgando. Eu sei que tem muita gente também que se aproveita, né, de determinada condição, até pelo fato de não se ver, né, se aproveita e vai lá e passa na frente, enfim. Mas a gente precisa olhar o ser humano como uma regra de que o ser humano estará ali porque realmente ele precisa, porque realmente ele está numa condição que dá direito a ele entrar numa fila de prioridade. E aí eu disse para ela o seguinte, eu estou em tratamento de câncer, eu sou paciente oncológica. Tá bom para você? Tentando responder para ela o que ela estava tentando me perguntar e também sem jeito de querer dizer assim, não me prove aí que você tá realmente com algum problema. E a comprovação? Como é que essas pessoas precisam estar preparadas? Então, eu geralmente ando no Zap mesmo, né, no celular, nos meus arquivos, com o relatório médico indicando o meu tratamento. Mas existem hoje outros meios. Tem a carteirinha de PCD, tem
laudos, né? Tem até o próprio benefício previdenciário que a pessoa recebe, ela pode apresentar ali, informar, enfim, algumas provas, mas antes de pensar assim, poxa, eu tenho que necessariamente apresentar essa prova, não. Eu acho que a gente tem que entender que, como eu disse, a regra é que a pessoa... Existem pessoas boas no mundo, né? O mundo não é só de pessoas ruins, pessoas de pessoas que querem se aproveitar, de pessoas que agem com má fé. Pelo contrário, a gente tem que acreditar de que o ser humano é bom e que se tem alguém ali, né, passando por uma necessidade, utilizando uma fila de prioridade, gente, uma fila de prioridade não é privilégio, é proteção. É cuidado. Porque muito importante essa colocação sua aí. Porque a gente já passa por tanta coisa, sabe? Nos bastidores que muita gente não sabe, né? O que a gente passa, o que a gente lida todos os dias. Ou seja, muita gente que torce o nariz quando vê alguém buscando essa prioridade, choraria, né? Se soubesse da realidade daquela pessoa, né? Exatamente. Não está sabendo que aquilo é o mínimo que o direito pode garantir. Sim. Para mitigar alguns efeitos. Sim. Alguns efeitos. Amenizar, né? Ou tentar fazer com que aquele caminho seja um pouco menos doloroso, seja um pouco mais leve. Mais digno. Mais digno. Que não é fácil. Mas a gente segue. Também estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. E a doutora Juliana Aragão tem alguma coisa sobre um livro, é isso? Sim. Meu amigo, tá demais. E até eu tinha esquecido, viu? Então, gente. Foi rápido, né? Você queria pegar pra fazer de novo. Eu tô muito feliz também. Eu tô com vários projetos aí para 2026, mas esse ano de 2025 já foi um ano assim de muitas realizações. Embora os desafios, né, que são muitos, mas eu creio muito num Deus, né? Que a Williane falou aqui. Que antes de mais nada a gente tem que acreditar num Deus que está sempre do lado da gente. E eu tenho certeza que o meu Deus trouxe para mim muitas bênçãos. E uma delas foi aceitar um convite de uma amiga minha maravilhosa, Maiana Lisboa. Depois vocês acompanham ela lá também no Instagram. Vou passar para vocês. E ela, além de minha amiga, parceira, minha coach, me incentiva muito. E o convite veio em 2023, eu não me sentia preparada ainda para escrever um livro. E aí, em 2024, ela me chamou novamente. E eu ainda estava meio resistente, mas aceitei o convite. Aí, por incrível que pareça, ela me convidou em maio. A gente fechou tudo, começamos as aulas. E em junho eu tive diagnóstico de câncer. Tivemos que parar tudo, porque eu não tinha cabeça para poder escrever. E esse ano saiu. Escrevemos o ano inteiro. Um livro, o título do livro é Mulheres que Voam como Águias, Você pegando o gancho da... Ainda não, tá imprimindo ainda na editora, já está na fase de impressão. O lançamento vai ser agora no dia 22, vai ser inicialmente lá em Vitória da Conquista. E assim, são histórias de 5 mulheres maravilhosas, cada uma com suas histórias, né, com as situações que passaram na sua vida. E eu vou contar um pouquinho da minha história, desde a minha infância, bullying, violência doméstica, gestação precoce, a doença de minha mãe e o câncer. Então, convido vocês aí no dia 20 ficarem ligadinhos no meu Instagram, que eu vou falar mais sobre isso. Ela me pediu até para não falar nada, mas eu já estou falando, não aguentei. E gostei tanto que eu espero que projeto aí para eu escrever outros livros. E tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é uma história de muito ressignificado e aprendizado. Gente, a escrita é muito terapêutica. Parabéns. Não é? Muito. Que pode inspirar muitas mulheres, Muito. muitas pessoas. Com certeza. Bom, Parabéns. eu queria agradecer a presença de nossas amigas aí, Juliana Aragão, Luiana Dias, pela presença aqui, por essa grande contribuição aqui no chat, só elogios. Maravilhoso. E hoje, no primeiro bloco, também foi muito emocionante. Eu estou aqui me arrepiando o tempo todo. E, enfim,
colocar à disposição de vocês para que venham outras vezes, tá? Com certeza, viu? No primeiro bloco nós tivemos com o Samuel Feitosa, que trabalha com essa questão de criação de canais próprios de televisão, que se colocou à disposição para criarmos um canal do Grupo Amigos do Comércio e através daí a gente pretende abrir espaços para grupos de mulheres profissionais para gerar bastante conteúdo dentro desse nosso Para projeto. a TV, né? Porque uma TV precisa de bastante conteúdo e a gente precisa de vocês, os amigos do comércio. Né? Agora eu quero fazer um agradecimento especial a Juliana Aragão por ter me apresentado essa benção aqui. Lina Fécia, parceira. Olha, Mamãe, papai, foi ela que me apresentou a ele. E é por isso que eu tô aqui hoje. Mas é assim, foi uma conexão assim, muito forte entre a gente. Logo pelo telefone, a gente, poxa, tem tudo massa. a ver. E a partir daqui já estão vindo projetos, a TV, ela já está dentro desse processo. Não entendi o que eu vou Ou fazer na seja, TV direito, mas falaram ao vivo aqui que é dia 28 de fevereiro que a gente lança. Ai, Não, que porque assim, lindo. a ideia do nosso projeto, do Grupo Amigo do Comércio, é trazer projetos, inovação, conexões. E essa parceria aqui, Deus abençoe, que Deus seja abençoa. Está Amém. abençoando todos próspera Amém. sempre, tá? Sim. Obrigado, minha amiga. Obrigada, meu Amém. amigo. Obrigada. Por estar aqui comigo e a gente está rompendo algumas barreiras aí que a gente Isso. precisa Isso. estar juntos aí. Amém. Bom, obrigado a todos. Estamos chegando ao fim do segundo bloco da rede podcast do Grupo Amigo do Comércio, tá? E informar que 2026 tem muita coisa boa pra gente aí, com fé em Deus. Obrigado a todos e até a Amém. próxima.